dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Olá, um bom dia para você. 13 de agosto de 2013. Veja os assuntos que são destaque no portal da Assembleia de hoje. Os assuntos que repercutiram na primeira sessão plenária da semana. O desembargador Frois Sobrinho concede entrevista coletiva para falar sobre as declarações de Fernandinho Beiramar. Orçamento impositivo. Sobre este assunto a gente vai conversar com Otelino Neto. E também a deputada Elisiane Gama fala sobre a situação do cumprimento das medidas socioeducativas no Estado. O portal da Assembleia está só começando. Os destaques da primeira sessão plenária da semana. Acompanhe na reportagem de Natália Macedo. Na primeira sessão plenária da semana, o deputado Edilásio Júnior lembrou o Dia do Advogado comemorado no último domingo e destacou ainda a posse de Ricardo Dualib como o mais novo desembargador do Maranhão. O deputado Rigo Teles também se pronunciou sobre a posse do desembargador. O Dia do Advogado, doutor Ricardo Dualib, que já foi presidente da Comissão Eleitoral da OAB, que já foi membro de diversas comissões, foi presidente do Instituto dos Advogados do Maranhão, tem um longo serviço prestado à OAB, hoje desembargador, que eu quero parabenizar todos os advogados. E eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em nome do mais novo membro que está tomando assento daquela corte, o desembargador, hoje desembargador, Ricardo Dualib. Parabéns ao desembargador Ricardo Dualib, parabéns a toda a corte, a todos os desembargadores, parabéns ao AB por ter em seu quadro bons advogados. Durante os trabalhos, Rubens Pereira Júnior denunciou que professores foram nomeados em municípios maranhenses sem concurso público. O deputado pediu a investigação do caso e uma resposta urgente à denúncia. Professores sendo nomeados para cargos efetivos sem concurso público. A Secretaria de Educação deve, com urgência, tomar providências, se for o caso, proceder às devidas exonerações, considerando esses atos inexistentes e passando a nomeação daqueles excedentes do concurso público. A deputada Elisiane Gama se pronunciou sobre uma entrevista concedida pelo secretário de Segurança Pública do Estado, em que ele defende a redução da maioridade penal. E a gente sabe que no inconsciente popular, não é? Às vezes, de uma forma, naturalmente, sem um conhecimento aprofundado, há um sentimento popular, de fato, de redução da maioridade penal. Agora, a defesa, porque o operador da segurança é algo extremamente preocupante. Porque hoje, presidente, o que nós temos ou o que nós não temos no Estado do Maranhão é a estrutura para a ressocialização do adolescente. Já o deputado Otelino Neto destacou o caso que virou notícia nacional, onde uma mãe teve o filho na porta de um hospital em São Luís. Nessa falta de visão do governo, seja mesmo normal que os maranhenses continuem padecendo e o Maranhão continue passando vergonha toda semana com uma notícia nacional contando dessas mazelas que acontecem no Maranhão. Podiam pelo menos se envergonhar, pedir desculpas ao Brasil e ao Maranhão, por depois de mandar 50 anos nesse estado, ainda ter uma pessoa tendo que parir no chão, porque não teve leito no hospital para que o Estado cumprisse a sua obrigação. O deputado Magno Bacelar rebateu as críticas feitas pelo deputado Otelino Neto sobre o sistema de saúde pública do Maranhão. Querer crucificar apenas o governo do Estado, deputado Neto Evangelista, realmente mostra que realmente é uma conotação política. Porque a saúde de São Luís é plena, o município de São Luís recebe em torno de 240 milhões por ano. Recebe muito mais recursos do que o governo do Estado do Maranhão. É uma cidade que é referenciada de todos os outros municípios. E como é que está sendo aplicado esses recursos aqui em São Luís? Esses casos dessa parturiente é de responsabilidade. Se a Marli Sarney está superlotado, tem que procurar
uma maternidade do município, que recebe os recursos para o município. O deputado Hélio Soares destacou a primeira reunião do Conselho de Interlocução Social, CISO, com instituições públicas e privadas. O parlamentar sugeriu ainda que temas como a mobilidade urbana e a educação para o trânsito sejam discutidos durante o evento, no dia 29 de agosto. Primeira reunião, dia 29 próximo de agosto, na sala da reunião das comissões do Palácio Manuel Beck, que vai traçar o tema sugerido, será uma agenda positiva da Assembleia Legislativa para o nosso Maranhão. Que aí eu faço a sugestão, senhor presidente, para inserir nos temas diversos que vai ser discutidos, a mobilidade urbana, que julgo eu que é um dos temas principais da nossa cidade. Durante a sessão plenária, a proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Neto Evangelista, que pede a destinação de recursos dos royalties da exploração do petróleo para investimentos nas áreas da saúde e da educação, foi aprovada por unanimidade. Já o deputado Roberto Costa apresentou um projeto de lei que assegura o passe livre para os estudantes. Nós estamos apresentando hoje aqui nesta casa o projeto também de passe livre para a região metropolitana e para a região de Imperatriz, para que a gente possa assegurar essas conquistas para os estudantes do Maranhão, para os estudantes também do Brasil. Então, é uma luta histórica que se tem, como houve aqui no passado a luta pela meia passagem de São Luís, que também foi uma conquista feita à base da luta. Nós também estamos agora também defendendo e apresentando esse projeto. Esperamos também a aprovação, porque vai ser a garantia do futuro melhor para a juventude do Maranhão, a questão do passe livre. Bom, vamos à agenda da Câmara Federal. Vânios, bom dia. 2 CPIs devem ser criadas na Câmara Federal? Bom dia, Cristiane. Exatamente, o presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, assinou o ato de criação de 2 comissões parlamentares de inquérito. Este pedido de CPI das 2 já estava na fila de espera desde abril e maio do ano passado. Nessa legislatura, que teve início em 2011, já existem 25 pedidos de comissões parlamentares de inquérito na fila de espera para despacho da mesa diretora. Nas comissões que foram aprovadas, que passam a valer a partir de hoje, existe o pedido de investigação e apuração de denúncias do Sistema de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, junto ao Escritório Central de Distribuição e Arrecadação, o ECAD, e também a exploração do trabalho infantil no Brasil. Vai caber agora aos líderes partidários a indicação de membros para integrar as comissões. Na quinta-feira, o presidente da Câmara vai assinar o pedido de criação, o ato de criação de uma comissão parlamentar de inquérito que tem o objetivo de investigar denúncias sobre o pagamento de precatório expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região da década de 90 e que foi cancelado pelo Conselho Nacional de Justiça. Já existem hoje no Brasil, em andamento, 2 comissões parlamentares de inquérito já funcionando. Uma que tem o objetivo de investigar a exploração sexual de crianças e adolescentes e também o tráfico de pessoas. E ontem, a presidente Dilma Rousseff fez um pedido aos líderes governistas na Câmara Federal para que apoiem o projeto de destinação dos royalties do petróleo para investimentos na área de educação. Esse projeto vai ser votado na próxima quarta-feira. Aqui no Maranhão, o deputado Neto Evangelista é autor de uma proposta de emenda à Constituição que tinha o objetivo de destinar 100% dos royalties do petróleo para a educação. Em virtude de mudanças na discussão e no panorama político das últimas semanas, hoje o deputado defende que 75% dos royalties sejam destinados para a educação e 25% para a saúde. Cristiane. Obrigada, Vânios, pelas informações, e você pode acompanhar as notícias do Parlamento Brasileiro através do canal 51.1 TV Senado, 51.2 TV Assembleia Legislativa e 51.3 TV Câmara. Todas as notícias do Parlamento Brasileiro aí em canal aberto digital. Veja no próximo bloco Orçamento Impositivo. Sobre esse assunto a gente conversa com o deputado estadual Otelino Neto.
O crack é uma droga mortal. Em 10 segundos, ele chega ao cérebro, onde destrói os neurônios. Em muitos casos, basta fazer uso do crack uma vez para ficar viciado. Em uma semana, alguns perdem mais de 10 quilos de peso. 1 em cada 3 usuários morre em até 5 anos. A pedra é o fim do caminho. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A proposta de emenda à Constituição que trata da questão do orçamento impositivo foi aprovada na Comissão Especial da Câmara Federal e deve estar em votação ainda hoje à noite na Câmara. Sobre esse assunto, a gente conversa com o deputado estadual Otelino Neto. Bom dia, deputado. Bom dia. Bem-vindo ao Portal da Assembleia. O senhor é favorável ao orçamento impositivo? A gente também já conversou com esse assunto com o deputado Rubens Pereira Júnior, também que se manifesta favorável ao orçamento impositivo. O que muda, né, com o estabelecimento dessa PEC? Muda principalmente a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Infelizmente, hoje, a questão das emendas parlamentares, embora seja uma garantia legal e tenha amparo constitucional, é utilizada como moeda de troca pelos executivos. Em particular, no Maranhão, todos os deputados de oposição, aqueles deputados que exercem seu papel aqui de oposição, de cobrar ações do governo, não têm as emendas liberadas. Então, esse é o grande marco da emenda impositiva, fazer com que essa relação entre o parlamento e o poder executivo fique uma relação mais republicana. Agora, seria interessante que essa aprovação ela fosse extensiva, né, para o Estado, assim como o senhor defende. Existe até uma possibilidade, que conversei com deputados federais da bancada maranhense, de ter durante a votação, que possivelmente será ainda nesta terça-feira, haja uma emenda que estenda os efeitos dessa PEC aos estados. De toda forma, já vai iniciar a tramitação de uma PEC aqui, que eu até acredito que seja, que não tenha maiores polêmicas para ser aprovada. Afinal de contas, tenho certeza que é de interesse de todos os deputados estaduais que o Poder Legislativo fique fortalecido e que nós não fiquemos mais submetidos a esse tipo de diferença por conta de quem apoia e quem não apoia o governo do Estado. Bom, só para o telespectador entender assim, mais didaticamente o que é e por que o nome é orçamento impositivo, né? Segundo a proposta, o Executivo só poderá bloquear o pagamento das emendas caso tenha determinado previamente o contingenciamento de seu próprio orçamento no mesmo patamar. Ou seja, se o governo congelar 30%, né, de seu orçamento, poderá suspender o pagamento de até 30% das emendas de deputados e senadores, o que não acontece hoje, né? Em geral, o Executivo ele se recusa a pagar o total dessas emendas, é isso que acontece no país inteiro? Porque, na realidade, os orçamentos eles foram criados com o objetivo de o gestor público fazer um planejamento das ações e, assim, as políticas públicas terem mais efeito.
Hoje em dia, na prática, os orçamentos são um tanto quanto peças figurativas para cumprir a obrigatoriedade legal. Durante o exercício, a execução do orçamento, várias modificações são feitas, várias suplementações, de acordo com o interesse do Poder Executivo. E como esses atos são discricionários do Poder Executivo, acaba que as emendas não são prioridades. Nem as emendas, muitas vezes, dos deputados governistas são prioridades pelo Executivo, é o que nós temos escutado aqui. E as dos deputados de oposição, essas, então, não são liberadas nunca. E o prejuízo disso maior é para a sociedade, porque o sentido do deputado ou do senador emendar o orçamento é justamente para que ele que está mais próximo das bases possa levar ações e políticas públicas do governo às mais diversas localidades. Deputado, vamos falar agora sobre o veto da governadora Rosiana Sarney em relação ao projeto de lei chamado Projeto de Lei contra a Escravidão. Eu tenho um dado aqui de 2007 da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, que mostrou que o Estado era, então, o principal fornecedor de mão de obra escrava. Na lista suja, o Maranhão aparece ao lado do Tocantins, como a 5ª unidade da federação, como o maior número de empregadores flagrados com trabalho escravo, né? Esse projeto, ele nasce aí a partir dessa realidade social que ela se apresenta. Como é que o senhor vê esse veto? Há uma tentativa aí de derrubar esse veto? O objetivo do projeto é justamente criar mais um embaraço legal para essas empresas que ainda insistem em ter trabalhadores na condição análoga à de escravo. Agora, infelizmente, a governadora do Estado demonstrou insensibilidade com essa causa e vetou uma lei alegando que teria um vício de iniciativa, que teria que ser uma iniciativa do Poder Executivo. Mas, além de discordar de que haja vício de iniciativa, tendo em vista que já existe jurisprudência de que as Assembleias Legislativas podem legislar nesse tipo de assunto, inclusive nesta casa já tem lei sancionada tratando da questão de criar impasses a quem usa mão de obra escrava, e a governadora deu um péssimo sinal e deu uma péssima notícia para o Brasil. E, infelizmente, mais uma vez, por conta desse veto da governadora, o Maranhão virou destaque nacional de forma negativa. E agora, qual o próximo passo do deputado? O próximo passo é convencer os colegas deputados a derrubar o veto da governadora para que esta Assembleia não fique exposta, como já ficou a governadora do Estado. Assim, a Assembleia mostra que está prestando atenção na história, está querendo continuar sendo vanguarda e corrige uma distorção criada, infelizmente, pelo Executivo. Deputado, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Semana. Obrigado também. Bom trabalho para o senhor. Bom, no próximo bloco, a gente entrevista a deputada Elisiane Gama. Ela fala sobre o cumprimento das medidas socioeducativas no Estado. Um instante só. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Bem me quer. Mal me quer. 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 Eu já registrei uns 30 filhos. Eu já perdi as contas. Só nesse mês, 7. Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à sua identidade biológica. Mais 8. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo,
faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. No portal da Assembleia, a gente conversa com a deputada Elisiane Gama. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Bom dia, Cristiane. Bom, o nosso assunto é o cumprimento das medidas socioeducativas no estado do Maranhão, que tem sido uma pauta constante aqui no portal da Assembleia, na TV Assembleia e também neste parlamento, ali na tribuna, né? É sempre uma causa levantada por vocês da Comissão de Direitos Humanos, né, aqui na casa, né? Ontem, uma matéria revela dados, né, do secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, em que ele diz que 75% dos assaltos a coletivos na Grande Ilha são ocasionados por adolescentes e que 36% se envolvem com o tráfico de drogas, uma porcentagem de 60% das ocorrências do envolvimento com drogas na capital. E ele disse que esses dados vão compor um documento aí do Conselho do Nordeste, do Conselho de Segurança do Nordeste, que é favorável, e ele se diz favorável à redução da maioridade penal, né? Como é que a senhora vê essa questão? Olha, primeiramente assim, é preocupante, não é? A gente ouvir uma opinião de um secretário estadual de Segurança Pública que faz, na verdade, a defesa de um princípio que não é o caminho para a gente ter a redução de atos de violência, de ato infracional no Brasil. É bem verdade que esse é um problema. E é muito mais problema, Cristiane, quando você vê o estado do Maranhão hoje, onde você não tem um sistema para aplicação da medida socioeducativa. Nós tivemos, na verdade, uma decisão judicial do Maranhão que acabou fazendo com que a unidade da Maiobinha, na FUNAC, viesse a ser interditada porque não estava atendendo os princípios do SINASE. Exatamente. Então, o que a gente percebe nisso aí? Não há um interesse do Estado em fazer com que a estrutura hoje que o Maranhão tem possa ser à altura para fazer a aplicação da medida socioeducativa. Defender a redução da maioridade penal é simplesmente defender que o adolescente, ao invés de ser ressocializado dentro de uma unidade específica e programada, como hoje está preconizado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e também pelo SINASE, que é o Sistema Nacional, saia daí e vá para o sistema prisional que está simplesmente em colapso no Brasil. Nós temos hoje no Maranhão mais de 6 mil internos do sistema prisional no estado e se você for haver, na verdade, a redução, você vai tirar esses adolescentes que estão sendo trabalhados pela própria política da infância no estado do Maranhão e vai simplesmente haver o remanejamento. No meu entendimento e no entendimento de todos que trabalham em relação à criança e adolescente no Brasil, esse não é o primeiro passo. O primeiro passo, nós precisamos capacitar a estrutura hoje que trabalha com adolescente, nós precisamos melhorar essa estrutura para poder fazer com que o adolescente, ao invés de estar nas rotatórias da cidade, ao invés de estar fora de sala de aula, possa efetivamente ser trabalhado e aí, portanto, ter uma redução da violência. Então, os dados, infelizmente, são esses, mas o caminho para resolver o problema, infelizmente, não é esse. Não é? Seja, e o que é mais triste é isso, porque, só para fechar essa informação, Cristiane, você tem uma informação dessa do secretário estadual de Segurança Pública e eu recebi aqui recentemente, doutor Gervásio, um dado onde apresenta que quase 90% da população brasileira defende a redução da maioridade penal e 60% da classe jurídica. Ou seja, infelizmente, a classe hoje que é capacitada, a classe que tem um nível de conhecimento maior, não tem um conhecimento à altura da política da infância e do adolescente. Então, infelizmente, a gente não vai resolver o problema com esse tipo de pensamento e com esse tipo de ideia. A gente só resolve o problema atacando na base. E atacando na base é, por exemplo, revitalizar, é investir no programa de assistência social e investir no programa de educação. Bom, dados do Conselho Nacional do Ministério Público mostram que a pior situação da superlotação das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas é no Maranhão, onde há 73 vagas e 335 menores infratores, né? O secretário fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente não conseguiu dar conta da situação. A secretária de Direitos Humanos que a gente entrevistou ontem aqui, ela é contra essa fala, se mostrou contra
a fala do secretário de Segurança Pública e disse que a situação é mais profunda e reconhece que essa violência ela também é uma violência estrutural, porque ela também é praticada pelo próprio Estado, pelo Estado brasileiro, quando ele se omite nessa questão. Né? Exatamente. Eu acho que a responsabilidade ou a irresponsabilidade inicial, ela acontece por parte do Estado. Por exemplo, eu falo da unidade da Maiobinha no Maranhão, que é de internação permanente. Aí você tem de 35 a 40 internos, que há uma permissão para isso. Ao mesmo tempo que você tem essa quantidade, aí você coloca o dado, tem uma quantidade muito maior de jovens realmente para serem internados. E se você for, Cristiane, por exemplo, na unidade, por exemplo, do Alto da Esperança e outros mais, você vai ver que ela tem um formato diferenciado do sistema prisional. O atendimento é diferenciado, há todo um acompanhamento psicossocial, há um acompanhamento de profissionais capacitados, há uma equipe multidisciplinar para fazer de fato esse acompanhamento. Se você pega esse adolescente, às vezes você diz assim, e tal, mas o menino de 16 anos já tem compreensão do que faz. Eu concordo, tem compreensão sim do que faz. Agora, o entendimento não é esse, o entendimento é muito mais do que isso, o entendimento é transformar, o entendimento é ressocializar, que na verdade o sistema prisional hoje, ele precisaria também ressocializar. Você tem, por exemplo, um adulto que às vezes comete um furto, comete um crime de um menor potencial ofensivo e vai às vezes estar no sistema prisional, às vezes até pelo próprio sistema de defesa, que é extremamente ineficiente, e ele fica lá, às vezes deveria ficar pouco tempo, demora muito tempo pelo retardo e pela demora da justiça brasileira, aí ele sai cometendo atos muito piores, porque você vê, por exemplo, uma cela que às vezes tem capacidade para 8 pessoas, não é? Ou 6 pessoas, está com 12 ou 18 pessoas. Então, é uma situação totalmente incapaz, na verdade, de fazer essa questão da ressocialização. Então, o entendimento é esse. Nós precisamos ressocializar. Precisamos ressocializar o menor, também como precisamos ressocializar o maior. Não é? Se a gente tiver essa visão, nós vamos de fato reduzir esses indicativos e vamos trazer um resultado diferenciado para a sociedade. Agora, infelizmente, não é isso que tem acontecido. A gente tem tentado encontrar culpados e na tentativa de encontrar culpados, a gente de fato não faz um investimento à altura, não dá prioridade orçamentária. A gente vê agora há pouco o Otelino falando em relação à questão orçamentária. Eu, por exemplo, as minhas emendas parlamentares, praticamente todas são direcionadas para a infância e adolescência. Mas não há a liberação para isso. Então, você não tem prioridade orçamentária. Você tem um princípio constitucional que diz que criança é prioridade absoluta, mas na prática, no orçamento, que tudo que você vai fazer, Cristiane, você precisa de orçamento. Isso até em casa isso funciona assim. No Estado também não é diferente. Mas, ao mesmo tempo, não há essa prioridade orçamentária. E, por conta disso, a gente, infelizmente, acaba não tendo os resultados que a gente espera ter. Deputada, só para terminar a nossa entrevista, a vítima acaba sendo a culpada nessa situação quando há essa violência institucionalizada, né? E a sociedade brasileira ainda não acordou para isso, por conta disso é que dá essa opinião e a gente vê esses números aí nas pesquisas de opinião. Há vários pontos de estrangulamento aí na primeira infância, né? Quer dizer, esse menino que está na unidade da FUNAC, ele já sofreu lá na infância com o descaso das políticas e vai sofrer mais tarde lá na vida adulta, porque vai estar provavelmente, né, num presídio? Exatamente. Na verdade, a gente começa muito, se você for ver, Cristiane, quase 100% dos casos que estão dentro do sistema prisional, eles estão direta ou indiretamente ligados ao consumo de drogas, não é? Ou o tráfico de drogas. Então, se a gente não resolve o problema das drogas, às vezes lá do adulto, a criança nasce num ambiente de consumo de drogas, ela cresce nesse ambiente, às vezes com 8, 9 anos já está na rotatória, com 12 anos começa a cometer o primeiro ato infracional, às vezes acaba acontecendo de uma forma reiterada, o sistema de ressocialização não existe, entra para o sistema prisional que também não existe e aí nós temos, infelizmente, esse quadro. Eu queria, inclusive, te parabenizar pela visão que você tem a esse respeito e é essa visão, Cristiane, que, infelizmente, o poder público não tem e que deveria ter para realmente resolver o problema da infância e da adolescência no Maranhão. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia. Obrigada, Bom, essa discussão deve continuar e a TV Assembleia vai transmitir para você a sessão plenária, as audiências públicas que discutem sobre esse assunto e a atuação da Comissão de Direitos Humanos, que você acompanha agora em canal aberto digital pelo canal 51.2. A gente vai ver agora o desembargador Froy Sobrinho concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as declarações de Fernandinho Beiramar. O desembargador negou qualquer possibilidade de transferência do traficante para o Maranhão. O desembargador José de Ribamar Froy Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão, negou qualquer possibilidade de transferência de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, para o sistema penitenciário do Estado.
Primeiro, porque não há vagas no sistema penitenciário do Maranhão. Segundo, porque a afirmação de Fernandinho Beiramar sobre ter vínculo com o desembargador maranhense que poderia ajudar na sua transferência não tem sentido, já que essa decisão não é de competência do Tribunal de Justiça, mas sim das varas de execução penal, que em São Luís tem como titular o juiz Roberto de Paula. E eu estou, na qualidade de juiz auxiliar, respondendo pela primeira vara de execução penal. Então, qualquer transferência de preso para São Luís tem que passar pela análise, pela decisão nossa, que somos da primeira vara de execução penal. O grupo de monitoramento do CNJ aqui no Estado tem a função tão somente de ordem administrativa. Nenhum desembargador tem competência para determinar a transferência de qualquer preso para esta unidade. A competência ela é única e exclusivamente nossa com relação a presos que estão condenados. Tanto a transferência deles de São Luís para um outro estado, como a transferência de um outro estado para São Luís. Ela é única e exclusiva nossa. A conversa divulgada em mídia nacional é do dia 10 de maio, feita no parlatório do Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Nela, Fernandinho Beiramar diz: "O que eu penso, você saindo para um estadual já é uma vitória. De lá, você consegue ir para outro lugar igual o Baby. O Baby não, o Dinho está tentando ir para o Maranhão." O Marcinho VP responde: "Eu também estou com um corre lá no Maranhão. Minha advogada está fazendo." Fernandinho oferece ajuda. "No Maranhão, eu tenho um fortíssimo lá, um desembargador que era amigo do Tular." Marcinho VP responde: "Sei, mas aí tem outras pessoas também que estão vendo vaga para mim lá." Com referência ao possível contato de Beiramar com o desembargador maranhense, Froy Sobrinho levanta a hipótese de que o traficante esteja se referindo ao seu próprio advogado, Luiz Teles, que já foi membro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Talvez ele esteja se referindo ao advogado dele, que é um ex-membro do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Teles, que foi advogado dele em alguns casos, né? E deve ter o contato com ele. Eu não consegui o contato com o desembargador Teles para ter essa informação mais próxima. Mas basta Vossas Senhorias clicarem no Google e vão ver várias reportagens que foram veiculadas à época, né, com relação à contratação do doutor Luiz Teles, né, ex-desembargador, desembargador aposentado desse tribunal há 10 anos. Além das investigações internas que devem acontecer aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Froy Sobrinho enviou um comunicado ao Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Francisco Falcão, que teria competência para averiguar as circunstâncias em que ocorreram as gravações e também o privilégio da informação que foi fornecida. Aqui no Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública já possui a cópia completa da conversa entre Fernandinho Beiramar e Marcinho VP e vai auxiliar o Tribunal de Justiça no processo de investigação. Bom, em nota pública, a Associação dos Magistrados do Maranhão diz o seguinte: em face da reportagem exibida no programa Fantástico da Rede Globo de televisão neste domingo 11/8, quando em conversa gravada entre dois dos maiores criminosos brasileiros, um deles mencionou que teria como obter, abre aspas, apoio, fecha aspas, junto ao desembargador do Maranhão, vem a público repudiar tais insinuações contra o Judiciário Estadual, acrescentando que a declaração genérica de um reconhecido facínora não tem credibilidade para pôr em dúvida a honra dos componentes do Tribunal de Justiça do Estado. A nota diz ainda: a incongruência da referida declaração salta aos olhos, pois é sabido que não há no Maranhão presídio de segurança máxima estadual ou federal e que os crimes perpetrados por esse perigoso traficante, alcunhado de Fernandinho Beiramar, não têm relação com o Estado. De sorte que se não justifica sua eventual transferência. A AMA reitera, por fim, a sua confiança na magistratura estadual, que é composta de homens e mulheres que têm compromisso com a justiça,
coragem para enfrentar os desafios diários e vontade de contribuir para o bem coletivo. A nota é assinada pelo presidente da AMA, Gervásio Protásio dos Santos Júnior. Bom, o Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com as notícias do Parlamento para você. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da sessão plenária pela TVN, canal 17, e pela TV Digital Aberta, canal 51.2. Um ótimo dia para você.